Galera, vamos para a aula prática aqui então. A gente já passou bastante coisa, né, sobre teoria de carbonatação forçada e hoje aqui a gente vai entender um pouquinho melhor o contrapressão na prática, tá? Então a ideia aqui é trazer um pouco para vocês de como é que a gente faz isso, que tem alguns macetezinhos que na teoria ali parece que é simples. E é simples na verdade, mas tem uma ordem lógica para fazer as coisas para que elas funcionem e não espume, tu não tome banho de cerveja como eu tomei na primeira vez. Então nós vamos passar aqui um passo a passo. Eu quero começar esse vídeo mostrando para vocês um pouquinho do que a gente precisa para fazer o contrapressão, tá? Então como é que eu começo o processo, tá? Faço primeiro uma solução usando Biofor, tá? Então é o iodo que eu sempre gosto de usar. Aí eu já faço uma solução grande, eu faço uns 2 litros, 2 litros e meio, se tiver aquelas PET de 3 litros funciona bem também, tá? Então faço uma solução grande e dou uma chacoalhada para ficar bem já homogeneizado. As tampas eu já coloco num outro potinho, tá? Aqui eu tinha uma jarrinha dessas aqui são tampas de PET, né? Ainda tá com lacre essas aqui. Então já deixo aqui sanitizando bonitinho. Se for tampa de metal também pode usar, tá? Não tem problema nenhum, mas o importante é que já deixe num potinho e elas aí cobertas, né? Aqui eu até tirei um pouquinho, depois eu vou cobrir de novo com um pouco mais de sanitizante, tá? Outro ponto importante é a bandeja aqui, com o contrapressão mesmo, tá? Vocês sabem, né, que eu uso o contrapressão do clássico ainda, que é esse formato em formato de T. Então eu sempre gosto de colocar ele dentro de uma bandejinha para deixar ele imerso um tempo, né, sanitizar. Então o iodo passa por todas as válvulas aqui. Se tiver mais alguma mangueirinha menor, coloco aqui também. Os conectores, ball lock também, tudo que for usar, né, deixa dentro da solução sanitizante ou passa pelo menos um álcool depois, tá? Então, depois que já está sanitizado aqui, eu gosto sempre de ter um vidro pesado, tá? Isso aqui é uma coisa que facilita bastante, porque na hora que a gente estiver envasando, a gente vai estar com isso aqui tudo plugado, né? Vou mostrar para vocês como é que a gente vai plugar todas as mangueiras aqui, mas é bom a gente ter um suporte para o contrapressão, tá? Então, como isso aqui é pesado, não pode ser qualquer copinho baixo, qualquer copinho leve que aguenta. Então esse aqui é pesado, vai aguentar tranquilo, tá? O que mais? Para sanitizar as garrafas, eu gosto muito de usar, deixa eu botar aqui pro cantinho. Para sanitizar as garrafas, eu gosto muito de usar o sanitizador de garrafa, tá? Isso aqui a gente coloca a solução de iodo aqui dentro e aí vem com a garrafinha e faz a sanitização, tá? Então quando a gente aperta, tem um jato que vai até lá em cima e depois o sanitizante vem escorrendo pela parede de toda a garrafa e aí a gente coloca no escorredor de garrafa, tá? Se tiver um escorredor de garrafa pode usar, se não, de alguma maneira, um engradado, dá para colocar no engradado de cabeça para baixo, ela também vai escorrer e vai ficar legal. Tá? Pode usar também garrafa PET, né? O garrafa PET é o mesmo processo, a mesma coisa, vocês vão ver que chega até lá em cima, ela escorre por toda a parede da garrafa, então toda a garrafa fica sanitizada. Tá? Que mais? Um potinho com iodo, né? Com álcool, desculpa, também ajuda. Se tiver alguma coisinha que tu precisa dar uma sanitizada antes, também facilita bastante o processo. E no mais, de equipamento que a gente vai precisar por alto aqui, obviamente mangueiras, né? Agora eu vou começar a montar aqui, tirar o fermentador da geladeira. A cerveja tá na geladeira bem gelada, tá? Pode ser o fermentador, o barril, falei fermentador porque é um fermentador pressurizável que eu uso aqui, mas aí se for o barril ou post-mix, tanto faz, é importante que ele esteja bem gelado para espumar o mínimo possível, tá? Então eu vou tirar agora ali o barril e a gente vai começar a montar, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz as ligações aqui no contrapressão. Vamos lá. Galera, então esse aqui é o contrapressão, vamos para as ligações, tá? Então como é que funciona aqui no contrapressão? A gente tem entrada de gás, entrada de cerveja e aqui é a válvula de alívio, tá? Então da onde que estão vindo as tubulações? Então essa tubulação do gás vem aqui de uma saída da reguladora, né? A minha reguladora aqui é dupla, tá? Então, mas pode ser simples, não tem problema. A gente vai usar um Y aqui e aí uma dessas saídas tá vindo aqui pro contrapressão, tá? Que é essa aqui liga aqui. A outra mangueira, ela vai plugar na mesma pressão aqui no nosso,
considere um post-mix, né, por exemplo, ou um barril. Então a gente precisa sempre da mesma pressão indo tanto aqui para o contrapressão e a mesma pressão indo para o barril. É isso que vai fazer, é o segredo do sucesso, que a gente tem a mesma pressão nas duas condições, tá? A outra ponta aqui está com ball lock e ela vai ser conectada na saída de líquido aqui do nosso barril, aqui do post-mix. Tá? Então não tem segredo. Se for uma extratora, por exemplo, uma extratora de sifão S, né, de barril, é a mesma coisa, tá? Entrada de gás, saída de líquido, mesmo esqueminha. Independente do tipo de conexão, aqui eu uso ball lock em tudo, que eu acho muito mais fácil de usar, ball lock e DM fit, né? Mas caso tu não tenha DM fit, aí tu vai ter que usar mangueira com braçadeira, obviamente, né? Se na outra ponta aqui for com espigão lá na tua extratora, por exemplo, aí tu vai poder usar também com uma mangueira e com braçadeira para fixar tudo bem e não ter problema depois. Afinal, tá mexendo com pressão, não dá para vacilar, tá? Então, é isso aí. Então aqui a gente vai plugar, tá tudo fechado, certifique-se sempre, tá? Eu quase que fiz caca aqui há pouco. Sempre certifique-se de que todas as válvulas estão fechadas antes de começar a plugar as coisas, tá? Então, primeiro, eu vou plugar o gás, tá? Vamos, Duda, pode mostrar aqui? Eu vou primeiro plugar o gás aqui. E eu até quero mostrar uma coisa para vocês. Não erra o buraco também, tá? Então, o gás é essa aqui. E olha aqui, Duda, mostra aqui. O meu cilindro estava fechado, tá? Sem pressão, e quando eu pluguei, ela vai me dar a pressão que está nesse momento, tá? Então, estamos aqui com 16 PSI, mais ou menos. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso agora colocar a pressão até que eu tenha pressão suficiente para igualar os dois lados, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho de pressão até ele começar a mexer o mostrador ali, que é sinal que está indo gás para o headspace, e a gente vai igualar com a pressão na garrafa, tá? Se tiver muito aqui, poderia até diminuir um pouquinho, tá? 1 kg normalmente é suficiente, e a gente já, aqui eu acabei de ouvir, já começou a ir gás lá para o barril. Então aqui a gente pode parar, a gente está com pressão suficiente, tá? Aqui a gente pode fazer um testezinho também, se está indo gás, já está indo gás aqui para o contrapressão, e aí agora a gente pode plugar o nosso líquido, tá? Então vou colocar o contrapressão aqui no nosso suportezinho que eu já mostrei para vocês, e aí no outro lado eu vou plugar o líquido. Aqui, deixa eu só fixar melhor para não ter risco, e aí a gente pluga aqui o líquido. Vocês podem ver, o líquido já entrou aqui na mangueira um pouquinho, tá vindo até aqui assim mais ou menos, e ele não sobe mais, né, porque justamente está tudo fechado aqui, as pressões estão equalizadas agora, e agora a gente vai para a parte de invase mesmo, tá? Vamos lá, vamos seguir agora, dar um cortezinho e a gente vem com as garrafas para mostrar agora a ordem das válvulas, beleza? Galera, então agora com tudo plugado, né? Só lembrando a pressão aqui, eu estou usando 16 PSI mais ou menos, mas vocês vão usar a pressão que está aí no headspace de vocês, tá? Então quando vocês plugarem o gás no cilindro de vocês, deem uma olhada, né, como é que está a pressão ali do headspace do barril de vocês. Para fazer isso é só vocês deixarem tudo fechado, deixa o cilindro fechado, a reguladora sem pressão nenhuma, e purga todo o gás ali, e a hora que vocês conectarem o gás, o manômetro vai subir mostrando a pressão que está no headspace, tá? Se ela tiver acima aí de 1 kg de pressão, mais ou menos, que dá uns 25 PSI, uns 15 PSI, desculpa, aí vocês podem aumentar um pouquinho, porque vocês têm que estar com a pressão pelo menos igual à pressão que já está dentro do barril de vocês, tá? Ou vocês podem purgar também um pouco de pressão do headspace, mas o ideal, como a pressão que está ali dentro, né, do barril já está em equilíbrio, o ideal é que a gente tenha pelo menos a mesma pressão empurrando o líquido para a gente não ter para que não espume tanto, tá? Então aqui eu deixei na mesma pressão que estava o meu barril, aqui meu post-mix já estava com 16 PSI de pressão interna ali, um pouquinho
Então a pressão ok para trabalhar, é ótimo para a gente mexer aqui. E aí o que a gente vai fazer primeiro, tá? Antes de a gente começar a engarrafar a primeira garrafa, pega um petzinho aí de 600 ml ou uma garrafinha menor de vidro de 300 para a gente encher ela primeiro para gelar toda a linha, tá? A primeira garrafa sempre vai espumar um pouco mais, porque toda a linha está quente, então quando até gelar tudo, ele tende a dar um pouco mais de turbulência e é um pouquinho mais chato da gente conseguir, tá? Então vamos começar com a primeira, tá? Vou tirar aqui do meu suporte, uma garrafinha de 600 ml aqui, PET, tá? Vou deixar aqui fora para vocês conseguirem ver bem. E aí, para conectar aqui no contrapressão, é só dar um pouquinho de pressão aqui, não precisa fazer muita pressão, ele aqui já veda bem, uma rolha de silicone, então ele consegue vedar bem legal, tá? E aí o que a gente vai fazer primeiro? Qual que é a ordem, né? A gente precisa primeiro abrir a válvula do gás, que é essa aqui, tá? Sempre deem uma conferida para ver de onde está vindo as mangueiras para não abrir errado, tá? Se tu abrir primeiro a válvula aqui do líquido, ele vai vir com muita pressão, vai espumar e tu já vai estragar todo o teu trabalho. Então a gente precisa, pelo primeiro ponto, pressurizar a garrafa e purgar o oxigênio. Aqui dentro está cheio de oxigênio, então a gente quer agora encher de CO2 e expulsar o oxigênio. Então a gente vai abrir aqui o gás. Tá? Então abrimos o gás, a garrafa aqui já está durinha com oxigênio e aí a gente vai abrir a válvula de alívio, tá? A válvula de alívio sempre fica aqui embaixo e aí a gente tirou agora o oxigênio. Isso aqui pode ser feito umas 2 vezes, tá? Então abri aqui, fechei, abre o alívio para sair o restante do oxigênio, fecha de novo e aí na terceira vez que tu abre o gás, agora sim, agora a gente fixou a pressão aqui dentro. Então, pronto. Garrafa está pressurizada. O que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir a válvula de líquido, tá? Vamos ver como é que se vai sair cerveja aqui ou se não vai. Ó, eu abri a válvula de líquido e não saiu nada de cerveja, tá parado, a válvula tá aberta aqui, mas é porque as pressões estão igualadas. Então, o que a gente vai fazer agora? Deixa a válvula de líquido aberta e a gente vai abrir bem devagar aqui a válvula de alívio até começar a sair CO2. Ó, então, começou a sair CO2. E aí a pressão dentro da garrafa diminui e a cerveja começa a fluir. Vocês podem ver que não está fazendo praticamente nada de espuma, essa cerveja está bem carbonatada, então é bem tranquilo o processo, tá? Essa cerveja é uma New England que oxidou um pouquinho, então por isso que ela está bem opaca aí, tá? Então a gente já esperava uma turbidez, né? Então está um pouquinho mais feia do que eu queria aqui, mas ela está sensacional. E aqui a gente pode controlando, né, a velocidade com que ela enche, depende da velocidade que tu abre aqui, de quanto CO2 está saindo. Vocês podem ver que está subindo bem rápido e sem nada de espuma, né? Então chegou aqui no final, fecha a válvula de alívio. Quando a gente fecha a válvula de alívio, a pressão fica estática, né? Ele enche aqui a pressão e aí não sobe mais líquido. Então fechou a válvula de alívio, fecha a válvula de líquido. E aí, aqui a gente tem um detalhe bem importante, que se eu soltar agora o contrapressão, ele vai sair espirrando cerveja por todo lugar, porque tá pressurizada a garrafa. Então a gente precisa tirar a pressão que está aqui no headspace para daí sim tirar o contrapressão. Então a gente vai abrir a válvula de alívio. Ó, abri a válvula de alívio, tirou o restinho da pressão. Normalmente ele começa a subir um pouquinho de gás aqui, ó. Dá para ver que subiu um pouquinho de gás. E aí sim, a gente pode agora tirar o nosso contrapressão e tá tudo certo. Cerveja carbonatada, envasada aqui, tranquilamente, sem nenhum problema, tá? Esse pouquinho que está vazando aqui é o restinho que fica no sistema. E aí é só a gente agora colocar a tampinha, que não está aqui. Mas enfim, aí vocês agora vêm com a tampinha, fecha e tá tudo certo, tá? Esse é o processo para envasar. Isso aqui é a primeira garrafa, como eu falei, mesmo na primeira garrafa foi tranquilo. Agora as outras a gente vai com uma garrafa pegar uma petzinha de 1 litro aqui para a gente fazer o processo. Está tudo mais gelado, então o risco de espumar é menor ainda, mas vocês viram, né, que fazendo do jeito certo ali não dá problema nenhum, tá? Galera, então vamos fazer mais um aqui, continuando. Primeiro, válvula de gás para pressurizar a garrafa. Tá tudo fechado, tá? Então abre o gás, ouviram o barulho,
fecha o gás. Abre o alívio, aliviou a pressão, abre o gás de novo, fecha o gás, abre o alívio. Pronto. Aqui a gente tem certeza que todo o oxigênio que estava na garrafa foi purgado. Então agora a gente vai pressurizar a pressão que vai ficar na garrafa. Então pronto. Abriu, garrafa pressurizada, fecha o gás e abre o líquido. Aqui abrimos o líquido, não saiu cerveja, dá pra ver, não sei, Duda, se dá pra ver aqui, ver se foca. O líquido tá aqui, ó. Ele tá vindo bem devagarzinho porque as pressões estão equalizadas. Então a gente vai abrir bem devagarzinho agora o alívio. Devagarzinho, devagarzinho. Aí, começou a sair o barulho aqui do oxigênio. Dá pra ouvir aqui pelo... Não sei se vai dar pra ouvir no microfone, mas enfim. Bem devagarzinho, tá? É pouco que tem que abrir. E aí a gente começa a subir, tá? Depois que está um pouquinho mais... já passou ali da saída do líquido, a gente pode até aumentar um pouquinho a vazão do alívio, que daí ela enche mais rápido, tá? Tem cervejas que dá pra gente encher um pouco mais de velocidade. Se estiver muito carbonatada, a gente tem que segurar um pouquinho. Então aqui tá chegando no final, aqui já é ruim de ver, então a gente fica de olho aqui, ó. Começou a sair pouquinho, sinal que foi até em cima. Então, o que eu fiz? Começou a sair, fecha o alívio, fecha o líquido, e aí a gente precisa, de novo, não esqueçam, aliviar o restante da pressão da garrafa, tá? Pode ser que a gente perca um pouquinho aqui, porque vai espumar, né? Passou um pouquinho do ponto. Mas a gente não pode deixar de fazer isso, porque se tu tentar tirar aqui sem aliviar a pressão de cima da garrafa aqui do Headspace, vai dar ruim, tá? Então, aqui, beleza. Sem fazer caca. Pior que aqui. Galera, ó, eu peguei uma garrafa que eu não tinha tirado o lacre. E todas as minhas tampas estão com lacre, então vai dar ruim. Eu não vou conseguir fechar aqui. Então se atentem, tá? Se vocês forem reutilizar garrafas, tem que tirar esse lacre, tá? Todas as outras eu tirei, mas essa aqui ficou. Então com o estiletezinho, arranca esse lacre aqui, para ficar mais fácil, e aí depois a gente consegue rosquear, tá? Eu não tenho nenhuma aqui, mas só para ilustrar então, né? Aí terminou, a espuma tá aqui em cima, ó. É bom porque isso aqui é CO2 que tá aqui no Headspace para não oxidar, então aí a gente vem e fecha a nossa garrafinha, tá? É basicamente isso, não tem muito segredo, então os maiores segredos aqui no invase de contrapressão são então cerveja bem gelada, tá? Pressões equalizadas e pressão não pode ser muito baixa, tá? Pelo menos 1 quilinho de pressão, 1,2 kg é uma pressão boa para se trabalhar. Menos que isso tende a espumar, se as pressões não estiverem equalizadas tende a espumar. Se a cerveja tiver muito carbonatada também fica um pouquinho mais complicado, tu vai ter que aumentar um pouco a pressão. Mas aí a gente tem um problema, quanto mais pressão a gente tem, mais difícil vai ser segurar o contrapressão, né? Porque tu vai estar injetando gás na garrafa, então tua mão vai cansar um pouquinho, tá? Mas no geral é isso, gente, não tem, é um processo bem tranquilo, depois que tu domina, é super simples, garante uma cerveja extremamente límpida, né? Dentro do fermentador, dentro da garrafa, sem ter borra de refermentação, sem ter que esperar para beber ela depois, né, para refermentar e tal. Então é um processo simples e do jeito que está ali na garrafa, vou até pegar, ó, essa aqui foi a primeira, ela está pronta para a gente beber, tá? Então vocês podem ver, ela está carbonatada, ela vai formar um colarinho legal. Ó, tá meio feinha porque oxidou um pouquinho, mas ela tá bem carbonatada e é tranquilo da gente beber, tá? De envasar. E é isso aí. Se tiverem qualquer dúvida, então deixem nos comentários que a gente vai conversando, beleza? Valeu!